boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport. Hoje entrando um pouquinho atrasado, né? Mas o importante é que o nosso Connect Sport está no ar. Um programa hoje recheado de informações para manter vocês bem informados do mundo esportivo, né? Assunto dentro do nosso programa é o que não vai faltar hoje, né? Temos o Atlético Paranaense na Copa Libertadores que sofreu uma goleada pro The Strongest da Bolívia e teve a demissão do técnico Fábio Carille. Aí eu vou querer saber a opinião dos meus comentaristas sobre o Atlético Paranaense. Tivemos a vitória do Palmeiras, a vitória do Atlético Mineiro em campo ontem pela Copa Libertadores. Tivemos a derrota do Cuiabá na Sul-Americana também, a vitória do Ceará. Vamos falar também do futebol internacional. Tivemos um grande jogo ontem pela Champions League, né? A vitória do Liverpool suada em cima da equipe do Villarreal jogando no El Madrigal na Espanha. E também temos o nosso Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, detalhando aí o mundo do vôlei, do basquete e das outras modalidades esportivas. O nosso Connect Sport está no ar para manter você sempre bem informado do mundo do esporte. Por isso eu apresento quem faz o programa ao meu lado e seja bem-vindo meu comentarista diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, meu amigo Daniel. É isso aí, vamos que vamos. Ontem foi rodada quente, né? Tivemos aí alguns jogos interessantes, algumas demissões rolando por aí, tivemos goleadas. Então, realmente, hoje o dia promete ser bastante animado e eu estou animado para saber como é que vai rolar esse debate aqui. É isso aí. Se você tá animado, então as coisas fluem naturalmente. O Ah, programa de com hoje vai pegar certeza. fogo. E É seja isso. bem, ele que tá sempre animado, inclusive fazendo É. piadinhas todo dia aqui dentro do nosso Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sandy. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Vamos, que hoje o programa está frenético. É isso aí, tá frenético e já vamos entrar diretamente no assunto do Atlético Paranaense, né? Tá aí na imagem o Atlético Paranaense que ontem perdeu para o The Strongest jogando na Bolívia pelo placar de 5-0 e logo após a partida tivemos a demissão do técnico Fábio Carille. Lembrando que o técnico Fábio Carille ficou apenas 21 dias no comando do Atlético Paranaense e já foi demitido aí. E aí eu já gostaria de saber a sua análise, Gabriel. Primeiro da partida de ontem, o desempenho do Atlético Paranaense dentro de campo e depois sobre essa demissão do técnico Fábio Carille. Cara, eu vou ser sincero com você. Nos primeiros 30 minutos de jogo, o Atlético Paranaense, na minha opinião, dominou a partida. Chegava com perigo, tinha até algumas oportunidades, como essa própria foto aí do atacante Vitinho, foi um lance que ele entrou sozinho, bateu e o goleiro acabou espalmando. Então, assim, o Atlético Paranaense eu acho que ele entrou muito com vontade, aí no segundo tempo faltou fôlego, e aí quando falta fôlego na altitude, amigo, acontece esse tipo de coisa, né? Não tem jeito. Acabou tomando aí uma sequência de gols aí, só gol de cabeça, essa coisa da altitude tem a questão da bola que ela varia, né? Então, realmente, por jogadores que não estão acostumados a jogar na altitude, isso é um fator que complica demais a situação. E acabou acontecendo isso com o Atlético Paranaense ontem. Foi só gol de cabeça, bola aérea, escanteio toda hora, foi falta, foi cruzamento, foi tudo, né? Então, realmente, o Atlético acabou sendo prejudicado por essa questão da bola parada e do cruzamento e acabou perdendo um jogo de 5-0. Na minha opinião, o Atlético piorou bastante em relação ao time do ano passado, perdeu algumas peças importantes e as contratações que a equipe fez até agora não fluíram, né, que é o caso do Marlos, é o caso também do Pablo que voltou. Então isso realmente está pesando nessa questão pro Atlético Paranaense. E falar da demissão, cara, mais uma demissão injusta no futebol brasileiro, né? Um absurdo isso. O Calegari com 21 dias. Desculpa, ontem foi uma derrota totalmente atípica, né? Para um jogo na altitude, um jogo difícil. E tava 3-0 o jogo até os últimos 3 minutos. Então, assim, se fosse 3-0, será que ele seria demitido mesmo? Então, assim, essa cultura de demissão, 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 demissão aqui no Brasil tem que acabar, entendeu? Senão a gente nunca mais vai ter. O Flamengo, que é um time que tá ganhou bastante coisa aí ultimamente, já trocou de técnico quantas vezes já nesse último período aí, nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, assim, tem que acabar com isso. O Carille começou até fazendo um bom trabalho, conseguiu umas vitórias importantes, né, contra o Flamengo, contra também a equipe do The Strongest, também, se não me engano, foi Foi em quanto casa, né? o Tocantinópolis, né? Pela Copa do Isso, Brasil. também. Três Sim, vitórias. então, ele tava tentando fazer um bom trabalho e, poxa, a derrota de ontem não dá pra jogar uma derrota na altitude, cara. 4.000 metros de altitude. É um absurdo isso. Então, realmente, essa diretoria do Atlético Paranaense, que fica preocupada em fazer tantas coisas aí fora, acaba se complicando aí na questão do seu time e demitindo um treinador que mal começou a trabalhar, tem 20 dias de trabalho, é um absurdo isso. Mas esse é o futebol brasileiro, né? Já era esperado já que se fosse acontecer com algum clube esse ano e acabou acontecendo até um pouco cedo demais, né?
É isso aí. E vocês que estão acompanhando o nosso programa, fique à vontade para fazer os comentários. E eu peço que deixe aí a sua opinião, o que que vocês acham aí sobre essa troca de técnicos aí no futebol brasileiro, né? Mais uma vez essa Paranaense, né? O Atlético Paranaense demitindo o técnico Fábio Carille. Eu quero saber a sua opinião aí, vocês que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Daniel, eu gostaria de saber a sua análise aí sobre essa derrota do Atlético Paranaense e nos dê a sua opinião. O que que você acha dessa demissão do Fábio Carille? Olha, no primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi até melhor no jogo, conseguiu criar algumas chances. Agora, chegou no segundo, o time acabou sentindo altitude, com isso acabaram cansando os jogadores, né? E depois, os jogadores do Atlético Paranaense sofreram demais na bola parada. É impressionante. Toda a bola que os jogadores do The Strongest cruzavam, a bola ia no gol, os jogadores já saíam para o abraço. Enfim, o Atlético Paranaense fez uma partida para esquecer, né? Porque assim, juntou. O time não está jogando bem, tem algumas contratações que ainda não renderam, como o Marlon, o Pablo também que retornou, tem o Cirino também. Enfim, né? Quanto à questão da demissão do Carille, eu acho bizarro essa questão, tá? Eu não tô nem falando do Atlético Paranaense em si. Eu tô falando do futebol brasileiro em geral. Eu acho inadmissível demitir treinador com 20 dias. Isso, para mim, significa que a diretoria não tem convicção nas ideias. Ah, tudo bem que a equipe não estava jogando bem, perder 5-0 é nunca bom. O Atlético Paranaense agora está na lanterna da Libertadores, mas demitir ele em 5 dias, em 20 dias, é o seguinte, que nem saiu a notícia hoje de que o Atlético Paranaense está de olho no Felipão. Aí, assim, o que acontece? O Aí é Felipão vai lá, difícil. chega no Atlético, aí o time com um mês não consegue render, vai lá e demite ele de novo. Desculpa, para mim isso aí é falta de planejamento. Exatamente, né? O Petralha tem que mudar esse planejamento aí no Atlético Paranaense, senão a coisa vai ficar feia, né? Mais ou menos a minha análise, tô junto com vocês, né? A nossa análise ontem foi que se o Atlético Paranaense ia ter dificuldade pelo fato de estar jogando fora de casa, né? Ter altitude na Bolívia, veja ali que pelo menos nos primeiros minutos ali da partida, até os 30 minutos, o Atlético Paranaense até tentou criar algumas chances, teve um volume de jogo no campo de ataque, mas depois eu acho que a altitude, o cansaço, o The Strongest usou isso ao seu fator e conseguiu uma vitória importante. Eu acredito que uma vitória acima do esperado, né? Que foi um placar elástico de 5-0, mas isso não justifica a demissão do técnico Fábio Carille. Eu acho que todo o início de trabalho ele tem que sim ser esperado. Uma derrota que poderia acontecer, mas eu acho que essa demissão acarreta muito pela falta de planejamento da diretoria do Atlético Paranaense. Enfim, agora o Atlético Paranaense vai ter que buscar o outro técnico que vai implementar uma nova metodologia de trabalho e aí o time pode ter um desempenho até um pouco pior, né? Porque até o time acostumar com o novo técnico, com a nova metodologia de trabalho do técnico, pode demorar um pouco. E tá aí o Atlético Paranaense mais uma vez seguindo a cultura do futebol brasileiro, anunciando a demissão do técnico Fábio Carille. No meu modo de ver, uma decisão equivocada, mas eu acho que o Fábio Carille deveria dar continuidade ao trabalho frente ao Atlético Paranaense, mas enfim, veremos quem será o novo técnico do Atlético Paranaense e como o clube vai se comportar aí no decorrer das próximas partidas e da temporada de 2022. Bom, falamos aí do Atlético Paranaense, né? E vamos falar do Clássico Mineiro que tivemos ontem, né? A vitória do Atlético Mineiro diante da equipe do América pelo placar de 2-1. Gabriel, gostaria de saber a sua análise sobre essa partida. Eu acho que o Atlético jogou pro gasto, né? Acho que a equipe não se esforçou muito para ganhar do América Mineiro. O América até que foi bastante valente na partida, tentou, buscou, inclusive quando tomou 2-0 logo em seguida fez, né, um gol e diminuiu o placar, depois ainda tentou algum chute de fora da área, teve uma cabeçada no segundo tempo onde o Everson, desculpa, né, faz uma grande defesa, poderia ter rolado empate nesse momento, mas acabou sendo o resultado já esperado por todos. A equipe do América realmente já tá, acho que já pode dizer, já está eliminada nessa Libertadores, não tem mais condições de classificação. O Atlético Mineiro precisava dessa vitória, como eu tinha falado ontem, a equipe realmente vinha de 2 empates em sequência, então eu acho que era meio óbvio que o Atlético ia se classificar, mas para não rolar aquela duvidazinha, a equipe precisava ganhar ontem, conseguiu ganhar, ganhou bem por 2-1, é um clássico, não se desgastou também, não precisou viajar até Venezuela, por exemplo, não foi que nem a Bolívia, não foi até a Bolívia que nem o Palmeiras, né? Então, assim,
Acho que foi bom para o Atlético Mineiro ter caído a equipe do América no grupo deles, que eles conseguiram evitar desgaste, não precisa viajar e conseguiu mais uma vitória, e a equipe tá bem classificada. E o América até que voltou a jogar bem, né, cara? Conseguiu competir com a equipe do Atlético, inclusive teve até algumas chances, mas é aquilo, né? Acho que tá ótimo já para a equipe do América disputar a Libertadores pela primeira vez, né? A fase de grupos. Acho que tá de bom tamanho. E agora é tentar brigar por uma vaga na Sul-Americana. Falta ainda 2 jogos, quem sabe aí busca 2 vitórias, uma classificação que já seria acho que já inédita também para a equipe. Poderia já colocar a equipe para umas oitavas de final de Sul-Americana. Então vamos ficar de olho na equipe do América. E o Atlético Mineiro, que é um dos postulantes ao título, né, da Libertadores esse ano, talvez brigaria pela ter a melhor campanha na fase de grupos, não vai, porque o Palmeiras agora já tem a melhor campanha na fase de grupos, isso é óbvio. O Flamengo também corre por fora, porque ainda não empatou, né? Só tem vitória, joga hoje mais tarde contra o Talleres, então o Atlético Mineiro deve ficar talvez ali com a terceira melhor campanha, e se não pegar nem o Flamengo nem o Palmeiras, pode decidir em casa todos os jogos até a final, né? Vamos ficar de olho nisso aí. É isso aí. Daniel, fique à vontade para fazer a sua análise sobre essa vitória do Atlético Mineiro. Só falar aqui o que o Sancho disse, além de Flamengo e Atlético Mineiro, que tem... Não, aliás, além de Palmeiras e Flamengo, que tem 9 pontos, aliás, Palmeiras agora tem 12, outro time que também venceu todos os jogos até aqui foi o River Plate, né? O River Plate que amanhã joga contra o Fortaleza, então talvez o Atlético Mineiro possa ficar com a 4ª melhor campanha. Enfim, falando agora sobre o jogo de ontem, eu achei um jogo até equilibrado, o América Mineiro não fez um jogo ruim, mas perdeu porque o time do Atlético Mineiro é melhor mesmo, tá? O Hulk, o Guilherme Arana e o Nacho Fernandes fizeram uma partida maravilhosa, jogaram muito bem. Eu quero também falar uma crítica em relação ao time do Atlético. O Godin ainda não tá rendendo, o Hever já tá velho, então talvez esteja necessário de o Atlético Mineiro tentar contratar algum zagueiro mais novo. Falando agora sobre o América Mineiro já está praticamente eliminado, são remotas as chances do América Mineiro, tem 1 ponto em 4 jogos. Aqui ainda dá, hein? Tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, se ganhar os 2 jogos seguintes então, aí rolar uma combinação de resultados. E fora ainda que o Independente Del Valle ainda joga hoje contra o Tolima. Pois é, ou seja, tem um jogo menos. Se o Del Valle ganhar, aí acabou, é verdade. Então vamos ver, né, se o América Mineiro consegue pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana, porque ir para as oitavas já acho impossível. Mas enfim, o América Mineiro está estreando na competição, conseguiu eliminar 2 gigantes na fase de grupos, como o Olímpia e também o Barcelona de Guayaquil. Enfim, o América Mineiro já fez o papel dele, né? Agora é tentar conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Eliminou o Guarani do Paraguai. O Olímpia tá Guarani, é verdade, o Guarani. Barcelona de Guayaquil e o Guarani. E o Guarani do Paraguai. Jogada histórica, né? E o Atlético Mineiro, eu vejo que o Atlético Mineiro tá dando uma oscilada nos últimos jogos, empatou alguns jogos. Tava demorando. Não jogou melhor que podia, só que essa situação Nós tivemos um problema aí com a conexão do nosso terceiro dia seguido, hein, Daniel? Enquanto ele restabelece a conexão dele, temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport. Tá aí o Miguel Sanches. Boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Um grande abraço a todos. Obrigado, Miguel. Um grande abraço para você. Temos também o Adilson Luiz. Boa tarde a todos vocês. Programa top. Obrigado, pai, pela audiência do nosso programa. Tá aí, lembrando a todos vocês que ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, siga-nos em todas as redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e toda a programação de qualidade da Connect Brasil TV SP, que é feita para todos vocês que nos acompanham. Bom, Daniel, pode terminar aí sua análise. Onde eu tava falando? Eu tava falando sobre o Atlético? Você estava terminando sua análise sobre o Atlético Mineiro. Bom, o time do Atlético Mineiro deu uma oscilada nos últimos jogos, o que eu acho absolutamente natural, porque o time vinha voando no campeonato inglês, então é bastante complicado jogar. Inglês? É bastante complicado jogar com alta intensidade a temporada toda, mas eu acho que aos poucos o time do Atlético vai voltar a jogar o que jogava antes. É isso aí. É isso aí, Daniel. Tá aí a análise do nosso comentarista, Daniel. Atlético e Liverpool amanhã, hein? Esse Daniel é a figura, né? Próxima rodada teremos Manchester City e Atlético Mineiro aí, ó.
É isso aí. Enfim, agora vamos falar aí da vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras jogando na Bolívia atropelou o Independente Petroleiro pelo placar de 5-0 com 3 gols aí, ó, do meia Rafael Veiga, aí tá jogando demais, é pedindo passagem dessa seleção brasileira. E o Rafael Veiga mais uma vez sendo diferencial para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras conquistando uma vitória importante e em busca aí da melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Gabriel, gostaria de saber a sua análise sobre essa grande vitória da equipe do Palmeiras. Não, grande vitória, já era esperado, já a gente falou muito sobre isso ontem, né, que talvez o jogo seria uma goleada e realmente foi, né, a equipe do Palmeiras é muito superior, mas é 1000 vezes superior à equipe do Petroleiro. O Palmeiras jogou muito bem, mereceu a vitória, o Rafael Veiga tá jogando demais realmente, fez uma grande partida. O terceiro gol foi uma obra-prima dele, né, aquela bola que parece até um saco de futebol, que a bola sobe e desce assim, né, muito bonito o chute dele, Golaço. um golaço realmente. E pede passagem mesmo, cara, mas acho que nesse momento a seleção já tá fechada para a Copa do Mundo, acho que ele não tem mais vaga. Mas pro próximo ciclo pós-Copa, ele tem que estar nessa seleção. Isso pra mim é muito óbvio. Tá jogando demais. É um jogadoraço, né? O Veiga. E vamos ver se pós-Copa, quando o próximo técnico vier, pode não, tem que dar uma chance pro Rafael Veiga, que ele realmente está jogando demais. Com esse resultado de ontem, o Palmeiras não só garantiu a classificação, como garantiu a primeira colocação, já que tem 12 pontos com 4 jogos. O Olímpia, o Emelec, que é o segundo, tem 5 pontos. Ou seja, o Palmeiras já garantiu a primeira colocação, joga os dois últimos jogos em casa apenas para cumprir tabela e garantir a primeira colocação no grupo e geral, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. E falando do jogo de ontem mais uma vez, o Cristaldo, né, cara, o ex-jogador do Palmeiras, acabou sendo expulso, deu uma cotovelada no Murilo. Ele que fez juras de amor ao Palmeiras ontem, né? Antes de ontem, eu vi uma matéria dele falando, não, que o meu sentimento nunca vai mudar. E realmente, o coitado do Murilo acabou tomando uma cotovelada na cara. Realmente foi um nocaute, né? Mas, tirando isso, o Palmeiras fez uma grande vitória. O Rafael Navarro novamente volta a marcar. Inclusive, ele fez o gol fazendo a reverência, né? Será que foi aí uma indireta para a diretoria do Palmeiras? Falando, não precisa trazer o Pedro, não, eu tô aqui, hein? Então, não sei se foi, como é que vai ficar isso aí. Mas realmente, ontem o Palmeiras fez o seu dever, venceu bem e está classificado em primeiro, com a classificação geral, melhor classificação geral. Tem tudo o Palmeiras para, mais uma vez, disputar esse título da Libertadores e, quem sabe, conquistar um tri inédito, né? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, né? Detalhando essa grande vitória do Palmeiras em cima da equipe do Independente Petroleiro. Daniel, fique à vontade para fazer sua análise. Olha, eu vou resumir tudo com a seguinte frase. Não, com a seguinte sigla. TMPA. Tudo normal por aqui. Enfim, né? O time do Palmeiras ontem fez uma ótima partida, como já era de esperar. Passou o trator em cima do Independente Petroleiro. A equipe boliviana simplesmente não viu a cor da bola. Eu tenho que sacar esse cara, né? É impressionante, o Rafael Veiga fez 3 gols ontem. Ele já merecia vaga na seleção há muito tempo. Eu sei que nessa Copa vai ser difícil, entendeu? Porque já tá fechado, tem muita gente, tem o Fred, tem o Lucas Paquetá, tem o Felipe Coutinho, tem muita gente. Mas assim, eu acho que ele merecia pelo menos uma chance para ficar pelo menos no banco, enfim. E entrar durante um jogo, mas não precisa assim ser convocado porque já tá difícil mesmo. Quero sacar também o Rafael Navarro, tá? Fez ontem seu 7º gol pela Libertadores. E ele mostrou assim para a diretoria: olha só, não preciso do Pedro, não, tá? Eu tô aqui, eu resolvo. E vale falar também, né, do Cristaldo, que ontem foi expulso, que deu uma cotovelada no Murilo. Porque assim, a situação do Petroleiro já estava complicada com 11 contra 11, né? E sem um jogador importante como o Cristaldo, velho, aí fica difícil ainda, né? Ele quase fez um gol Aí, também, né? sim, aí é de acabar. Mas que golaço do Rafael Veiga ontem, de fora da área. Um gol incrível, enfim, né? É isso Que aí. golaço, brincadeira. E Grande, vamos ver outro por aí, tá? grande vitória Aliás, da equipe e do outra, Palmeiras. rapidinho. Pode falar. Eu achei até ainda, parecia que era o Palmeiras que era o mandante, sabe, da altitude. Porque o Petroleiro ontem não jogou nada, não conseguiu segurar o ataque do Palmeiras e Mas mesmo eu na acho que não tem altitude tomou uma altitude lá goleada na. incrível. Eu acho que não tem altitude. É pequena a altitude, se não me engano. É bem Não lembro pequeno. quanto é Comparado a pequeno. La Paz, não é nada. Então acho que isso não Não, La interferiu, deve Paz ter interferido dá não, muito. mano. Vê o Corinthians, né, como É, sofreu, né? É nem isso aí. contra o All Red.
Uhum. Bom, chegou o É momento isso aí. dentro do nosso Connect Sport, né? E os nossos comentaristas detalhando essa grande vitória da equipe do Palmeiras sobre o Oriente Petroleiro. Temos aí recado de quem acompanha o nosso Connect Sport aí, produção? Temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport aí? É o frio aqui, rapaz. Aí a produção acaba dando uma cochilada. Renato Santos, concordo com o Gabriel. O Rafael Veiga tá merecendo a amarelinha. Exatamente, Renato. Já tá pedindo passagem aí o Rafael Veiga, né? Pelo amor de Deus, Tite. Enxerga aí o Rafael Veiga, grande jogador, cairia como uma luva nessa seleção brasileira. Até o Glidson Amorim. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Glidson. Muito obrigado aí pela audiência do nosso programa. Um abraço. Bom, agora que a gente já detalhou aí essa grande vitória do Palmeiras, temos aí um recado dos nossos colaboradores, né? De quem ajuda a fazer o nosso Connect Sport, que é a Rede Banda Larga, né? Inclusive já tem algumas pessoas se chegando a mim perguntando mais sobre a Rede Banda Larga. Você que quer saber mais aí sobre a internet, sobre o plano de TV da Rede Banda Larga, eles têm aí um recado para vocês. Fiquem ligados nesse momento. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. É isso aí, a Rede Banda Larga, que é a colaboradora aí da Connect Brasil TV SP, e passa a nossa programação na TV Fibra no canal 6, né? Lembrando que a Rede Banda Larga disponibiliza aí 90 canais dentro do seu plano, entre eles o canal 6, que está presente aí nas casas de 30 mil assinantes na região de Carapicuíba, Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, e que está acompanhando toda a programação da Connect Brasil TV SP. Manda um abraço a todos que acompanham o nosso programa através da Rede Banda Larga, e é isso aí. Se você não quer correr o risco, né, durante o período chuvoso da sua internet cair, de o seu sinal oscilar, igual a internet aí do nosso comentarista Daniel, vem pra Rede Banda Larga, né? Na Rede Banda Larga você tem planos de qualidade aí por um preço acessível. Portanto, quer uma internet de qualidade? Vem pra Rede Banda Larga. Vou mandar a Rede Banda Larga pra você, Daniel. Depois me passa o seu endereço hoje que eu vou mandar pra você. Pô, Manda logo um pacote triplo logo pra ele. Vou mandar logo 400 mega aí, com um preço de qualidade aí pra você. Bom, meus comentaristas. É isso aí, pode vir que o Daniel tá esperando. Bom, vamos falar agora de Copa Sul-Americana, né? Tivemos aí a derrota do Cuiabá jogando contra a equipe do Racing. O Cuiabá perdeu pelo placar de 2-1. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, sobre essa partida. O Cuiabá até que foi bastante valente, né, cara? Saiu na frente no começo no primeiro tempo. Apesar de tudo, o Racing foi melhor na partida durante praticamente o jogo inteiro, teve mais volume de jogo, já era de se esperar isso, né, pela equipe do Racing ser bem superior à equipe do Cuiabá, já que o Racing é um dos líderes do campeonato argentino, mas mesmo assim o Cuiabá foi valente, saiu na frente do placar, terminou o primeiro tempo na frente do placar, e quando começou o segundo tempo, logo no comecinho, o Racing empatou com um belo gol, né, de fora da área, depois continuou a pressão e conseguiu a virada por 2-1, grande resultado para o Racing, que realmente aí consegue dar um salto na tabela, está na disputa aqui com o Melgar, né, os dois com 9 pontos, praticamente deixando de fora a equipe do Racing e do River Plate do Uruguai, com chance ainda de classificação. Deve ficar entre a equipe do Racing e a equipe do Melgar mesmo a liderança para saber quem vai se classificar, e eu acho que o Racing, né, tem mais time e deve se classificar aí primeiro no grupo, e lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para a próxima fase, né, então isso conta bastante, porque cada jogo é uma final, né, para todos esses times, e ontem foi uma final para o Cuiabá, e infelizmente a equipe está de fora. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E gostaria de saber as suas observações, Daniel, sobre essa partida aí, a derrota do Cuiabá para a equipe do Racing. Assim, o Cuiabá até não fez um jogo ruim não, a equipe foi até aguerrida. Agora, perdeu pro Racing porque o Racing é um time melhor menos.
mesmo é um dos líderes do campeonato argentino. O Cuiabá, inclusive, saiu na frente com o Marlos Borges. Depois, o Racing virou com um golaço do Mário, do Aníbal Moreno. E também do Copete, que não é aquele que jogou no Santos, esse é outro. Mas, enfim, né? O Cuiabá agora está eliminado, está em terceiro lugar com 3 pontos conquistados. O Melgar, que é o primeiro, está com 9. Então, assim, é uma diferença de 6 pontos. Só faltam 2 jogos para acabar. Então, o Cuiabá já era, né? E mesmo se fosse 2 classificados, a situação para o Cuiabá também seria complicada. Porque o Racing está em segundo, também tem 9 pontos. Só que acaba ficando atrás do Melgar por conta do saldo de gols. Enfim, né? Mesmo se fosse 2 classificados, o Cuiabá seria eliminado de qualquer jeito. É isso aí, tá aí detalhando essa campanha do Cuiabá dentro da Copa Sul-Americana, né? Mas isso pode fazer até bem pro Cuiabá, cara. De verdade mesmo aqui, pode focar no brasileiro também. Não teria chance de título, na minha opinião, na Sul-Americana. Então é bom a equipe que cai na primeira fase realmente, que pode cair na real e pensar no brasileiro e pensar para não cair, né? Porque realmente o começo foi um pouco regular da equipe do Cuiabá, então agora vira a ficha aí pro Brasileirão e tem que pensar somente no Brasileirão até o fim do ano. Cara, e você sabe, Gabriel, que a sua análise é mais... O que eu ia falar agora, você quase tirou as palavras da minha boca, porque é Não, mas é verdade, é mais ou menos isso. Mostra o entrosamento aí da equipe do Connect, sim, né? Claro, o apresentador e os comentaristas, porque eu ia falar isso. Ô, Gomes. Pode falar, Daniel. Na verdade, assim, o Cuiabá assim, não começou tão legal o brasileiro, só que mesmo assim ainda tá na 7ª posição. É verdade. Não, eu sei, mas assim, esse começo de campeonato é muito enganador, porque às vezes a gente vê casos aí do Inter de 2016, tava liderando nas primeiras 7 rodadas, era o Inter, o líder acabou sendo rebaixado. Sim, foram então, 4 jogos ainda. Às vezes a diferença pro 17º, pro 8º colocado é de 2 pontos. Sim, então, realmente, por isso que eu tô falando, porque tem mais 2 rodadas ainda e poderia, quem sabe, poupar, já que estamos em 7º no brasileiro, vamos poupar para a Sul-Americana, entendeu? Ou então, quando chegasse mais lá na frente, vamos poupar para as oitavas. Então, e o Cuiabá é um time que acaba oscilando bastante, porque assim, é um time que empata um jogo, aí vence o outro, perde o outro, ganha o outro, então assim, é um time que oscila bastante. No brasileiro, então, talvez essa Sul-Americana pode acabar fazendo bem para a equipe do Cuiabá, né? Com certeza. Exatamente, levando em consideração... Tu viu o Ceará, né? É verdade, a gente vai falar do Ceará daqui a pouco, né? E levando em consideração que aí o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, de viagens longas, o time tem que ter, além de logística, tem que ter um elenco, né? E o Cuiabá agora, diante dessa campanha da desclassificação na Copa Sul-Americana, vai poder focar melhor em fazer um bom desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vejo assim uma derrota mais ou menos como a gente falou no programa de hoje. Perder pro Racing não é nenhuma catástrofe, né? Já que a equipe argentina é uma grande equipe, tem jogadores experientes que sabem jogar dentro de casa, dentro do El Cilindro, e sabe jogar bem fora de casa também, uma equipe copeira, e a gente falou isso ontem, não seria surpresa nenhuma a vitória do Racing, muitos aqui apontaram até o Racing como favorito, e o Racing confirmou esse favoritismo, vencendo a equipe do Cuiabá, mas vejo como saldo positivo aí para a história do Cuiabá, que é a participação aí na Copa Sul-Americana, né? O Cuiabá que teve aí a sua primeira vitória aí enquanto um time internacional diante da equipe do Melgar, né? Jogando em sua casa, e é bacana a gente ver a ascensão do Cuiabá em território internacional. Agora eu acredito que a equipe do Cuiabá deve voltar suas atenções aí para o Campeonato Brasileiro. Bom, falamos aí do Cuiabá e na contramão do Cuiabá, né, temos o Ceará, né, o time nordestino fazendo uma grande campanha aí na competição da Sul-Americana e ontem conseguiu uma grande vitória diante da equipe do Deportivo Laguaira. Gostaria, pelo placar de 3-0 aí, eu ia falar 3-1 aqui, por isso que eu dei uma conferida aí. O Ceará venceu a equipe do Deportivo Laguaira pelo placar de 3-0. Gostaria de saber aí a sua análise, Gabriel, sobre essa partida. Falando sobre a partida, o Ceará jogou bem. Desculpa. Mereceu ganhar, ganhou por 3-0. O Mendonça fez gol, o Vina também marcou. A equipe do Ceará realmente na Sul-Americana vem jogando muito bem, vem conquistando boas vitórias. Até agora são 4 jogos, 4 vitórias, está praticamente classificado, né? Vai precisar de apenas um empate jogando na Argentina para se classificar. Se não me engano, acho que até o último. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu quero saber quando vai ser o jogo entre Racing e Independente, né? Porque Independente é o último jogo, no dia 25, né? Então, esse jogo vai ser meio que uma final aí desse grupo da Copa Sul-Americana. Mas é aquilo que a gente falou, né? O Ceará, enquanto isso, faz uma Sul-Americana impecável, vem jogando muito bem, ganhando todos os jogos bem, mas só que no Brasileirão a equipe tá em 15º, né? Ganhou do Palmeiras na primeira rodada e de lá pra cá só decepção, né? Perdeu em casa pro Botafogo, perdeu em casa pro Bragantino. Então realmente a equipe do Ceará
tem que abrir o olho, lógico, tem que priorizar também a Sul-Americana, porque a competição internacional é muito bacana, mas ao mesmo tempo abrir o olho. A gente vê casos também no Fortaleza, né, que priorizou a Libertadores, agora está em último, até agora não venceu um jogo na Libertadores, no Brasileirão. A equipe do Atlético Paranaense também priorizou a Libertadores, está em 16º no Brasileirão, então realmente é perigoso, mas acho que o Ceará tem time sim para conseguir os dois, diferentemente da equipe do Cuiabá. O Ceará tem time para pelo menos chegar, quem sabe, umas quartas, semifinais de Sul-Americana. Acho que não seria nenhuma surpresa, e ontem mostrou isso, vencendo e vencendo bem. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Antes da análise do Daniel, enquanto o Gabriel comentava, o pessoal deve que acompanhou eu dando um joinha para a produção, é porque eles estão anunciando aqui nesse momento que tem recado de quem prestigia o nosso Connect Sport nesse momento. Opa. O Glaidson Pereira Amorim. Cuiabá tem que se dedicar ao Brasileirão, jogar para não cair. É isso aí, tá aí a opinião do nosso amigo Glaidson Amorim. Muito obrigado pela audiência e disse tudo, né, Glaidson? Com o elenco limitado que a equipe do Cuiabá tem em questão de logística de viagem longa e um campeonato tão equilibrado como é o Brasileirão, o Cuiabá realmente agora com a desclassificação da Copa Sul-Americana tem que voltar suas atenções dentro do Campeonato Brasileiro se não quiser se complicar dentro da competição. Bom, agora eu já gostaria de saber aí a sua análise, Gabriel, a sua análise, Daniel, sobre essa grande vitória do Ceará diante da equipe do Deportivo Laguaira. Você vê que é impressionante. A equipe do Ceará não está bem no Campeonato Brasileiro. Venceu o Palmeiras na estreia, aí depois perdeu para o Bragantino, também para o Botafogo. Mas é o seguinte, é impressionante. Quando chega na Copa Sul-Americana, o time começa a voar. Eu acho que diferente do Cuiabá, o Ceará pode sim jogar a Copa Sul-Americana, porém precisa tomar cuidado para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma vitória bastante convincente ontem, fez um ótimo jogo, já está praticamente classificado, né? Teve uma ótima partida do Vinha, do Eric, que ontem, inclusive, fez o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. Também tem o Vinha, que voltou a jogar bem, voltou a fazer boas temporadas. Ele que tinha dado uma queda no seu futebol, mas agora está se reencontrando. Eu acho que o Ceará não vai ser campeão da Copa Sul-Americana, porque vai vir times da Libertadores. Aí a competição vai ficar mais difícil, mas eu acho que dá sim para o Cuiabá chegar a umas quartas, uma semifinal tranquilamente. É isso aí. E levando em consideração aí algo que vocês falaram que é muito interessante, talvez aí de detalhar, né? Porque assim, às vezes o Ceará não faz uma campanha tão boa dentro do Campeonato Brasileiro, mas faz uma grande campanha dentro da Sul-Americana. Acredito que pelo fato de ser uma competição a tiro curto, né? O Ceará aí é um dos fatores para o Ceará estar fazendo uma grande campanha dentro da competição. É muito bacana a gente ver a ascensão dos times nordestinos em território internacional, né? Em território aí jogando em competições sul-americanas. Mais ou menos o que a gente falou, né? A equipe do Deportivo Laguaira não ia oferecer tanto perigo pelo Ceará, né? O Ceará, eu gosto muito da dinâmica do time do meio de campo à frente, é um time muito veloz, é um time ligeiro e que sabe ali quebrar as defesas adversárias com jogadores como o Steve Mendonça, o Vina, né? E aí o Ceará fazendo uma grande partida e consolidando aí mais uma vitória diante da equipe do Deportivo Laguaira pelo placar de 3-0. Bom, falamos aí do Ceará e antes de passarmos aí para os jogos de hoje da Copa Libertadores, temos recado de quem acompanha o nosso Connect Sport. Miguel Sanches, lembrando que o projeto do Cuiabá se iniciou com um grande jogador saudoso gaúcho, artilheiro da década de 90 do Flamengo, projeto vencedor. Tá aí a grande análise do Miguel Sanches, né, falando desse projeto do Cuiabá aí, né, e é muito legal a gente ver a equipe do Cuiabá estando em ascensão aí, em solo internacional, né, jogando aí a Copa Sul-Americana pela primeira vez, né. Lembrando que o Cuiabá é um time novo, né, agora aí buscando a sua ascensão, né, disputando a Série A, agora a Copa Sul-Americana. Esperamos aí que o Cuiabá continue dessa forma aí, nessa grande história do time do Cuiabá. Bom, agora o nosso repórter Johnny Pereira vai trazer informações aqui dentro do nosso Connect Sport dos times brasileiros que jogam hoje pela Libertadores, né? Temos o Flamengo jogando contra o Talleres da Argentina, temos o Corinthians indo na Colômbia jogando contra o Deportivo Cali e nesse momento o nosso repórter Johnny Pereira vai trazer uma reportagem para vocês. Fiquem ligados. Fala, Gabriel, fala, amigos da Connect Sport, falo com informações da Libertadores da América, os brasileiros que entrarão em campo nesta quarta-feira. É o caso do Corinthians, que joga na Colômbia contra o Deportivo Cali no estádio Colosso de Palma Seca, na Colômbia. E se caso ganhe, fica muito perto da vaga da próxima fase da Libertadores para as oitavas de final. Deportivo Cali, que não fez um péssimo jogo aqui na Neoquímica Arena
aqui no Brasil contra o Corinthians, vai jogar na sua casa, diante da sua torcida, para tentar a liderança. Caso ganhe do Corinthians, vai fazer 7 pontos. E de olho no Al-Wehda, acho que é assim que fala o nome do time boliviano, contra o Boca Juniors, que jogam na Bolívia também no mesmo horário desta quarta-feira. O grupo do Corinthians tá assim, o Corinthians é o primeiro com 6 pontos, e segundo o Deportivo Cali com 4, então caso ganhe, vai a 7 e assume a liderança. O Al-Wehda, acho que é assim que fala o nome do time da Bolívia, com 4 pontos, e o quarto colocado é o Boca Juniors com 3 pontos. Então esse grupo aqui tá muito acirrado, todos têm chance de classificação. Vamos ver como vai ser essa partida nesta quarta-feira. Outro jogo que vai ter, outro brasileiro que vai entrar em campo nesta quarta-feira é o Flamengo. Flamengo que joga contra o Talleres da Argentina, lá na Argentina, lá no Mário Albano Kempes, na Argentina. Vai fazer aí o Flamengo, que tá embaladíssimo no seu grupo, tá com 9 pontos. Eu acredito que o Flamengo passaria em primeiro e vai enfrentar o Talleres. Acho que ganha também. Acho que é um time mais favorito deste grupo. O Flamengo, que é o líder do campeonato com 9 pontos, que é o líder do seu grupo com 9 pontos. O Talleres, justamente o adversário do Flamengo, tem 6 pontos. E é o segundo. O terceiro colocado é a Universidade Católica, que joga contra o Sport Cristal, também tem 3 pontos. O Sport Cristal ainda não soma nenhum ponto. O Flamengo vence o Talleres, praticamente garantido na próxima fase. Então, esses são os dois jogos, os dois brasileiros que vão entrar em campo nesta quarta-feira. Volta aí com vocês da Connect Sport. É isso aí, o nosso repórter Johnny Pereira trazendo as informações dos times brasileiros que vão jogar em campo, que vão entrar em campo hoje pela Copa Libertadores. Só uma correção ali na reportagem do nosso jornalista, né, Johnny Pereira, ele falou Al-Wehda não, é dos Emirados Árabes, é o Always Red da Bolívia, que vai jogar contra a equipe do Boca Juniors. Acontece, é isso aí. Grande reportagem aí do nosso jornalista Johnny Pereira. Já gostaria de saber aí, Gabriel, primeiramente a sua análise, o que podemos esperar da equipe do Corinthians essa noite entrando em campo na Colômbia contra o Deportivo Cali. Primeiramente, Gabriel, vou só passar aqui os jogos de hoje, que são bastante jogos, inclusive, ao todo são 7, né, pela essa noite aí de Libertadores. Começa às 7 horas com 2 jogos entre Colón da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai, e o Talleres contra o Flamengo, são os 2 jogos das 7 horas. Às 9 horas teremos mais 3 jogos entre o Always Red contra o Boca Juniors, Desportivo Cali e Corinthians, e Olímpia e Peñarol. E fecha a rodada às 11 horas da noite com o Sporting Cristal e Universidade Católica, e Tolima, Independente Del Valle. São os 7 jogos de logo mais, rodada cheia de Libertadores, hein? Verdade. Então vamos lá falar então agora do Corinthians, né? O Corinthians realmente vem de um bom resultado, jogando em casa, conseguiu uma excelente vitória contra o Fortaleza por 1-0. Tem um jogo hoje, na minha opinião, difícil. O Desportivo Cali é um time complicado de se jogar fora de casa, é um time que realmente tem tradição, e o Corinthians que realmente está nessa fase oscilando bastante, né? Então realmente tem que ficar de olho. É um jogo muito importante para o Corinthians, né? O Desportivo Cali hoje é o segundo colocado no grupo, e se perde o Corinthians pode se complicar. Então realmente tem que tentar pelo menos trazer um pontinho lá da Colômbia, até porque o Corinthians joga contra o Always Red em casa ainda, então talvez seriam 3 pontos garantidos, mas em compensação pega o Boca na La Bombonera. Então o Corinthians tem que ficar de olho. Esse jogo é muito importante para a equipe que realmente não vai contar aí com o Paulinho, né, que acabou machucando o joelho, vai ficar 6 meses parado, uma pena, né? Já desejo aqui minhas melhores aí ao meio campo Paulinho, que na minha opinião é um baita jogador, um cara craque de bola, e vai fazer falta ao Corinthians sem dúvida alguma. Mas o jogo de hoje, acho que o Corinthians tem condições sim de sair de lá com uma vitória, mas na pior das hipóteses, voltar de lá com um pontinho já seria já de bom tamanho. Só não pode perder em hipótese alguma, e se sair de lá com um pontinho, ou melhor ainda ganhando, já está ótimo para a equipe do Corinthians, que tem tudo para se classificar nesse grupo. Exatamente, um grupo tão equilibrado como esse, o Corinthians é fundamental, de suma importância a vitória do Corinthians essa noite para encaminhar sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Daniel, fique à vontade para fazer sua análise sobre esse confronto. Olha, o time do Corinthians é uma equipe que ainda oscila bastante. Fez um bom jogo na Libertadores na semana passada contra o Boca Juniors, quando ganhou de 2-0. Venceu o Fortaleza por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. Porém, venceu com gol contra e não fez um jogo convincente. Ou seja, isso mostra que o time do Vitor Pereira ainda está oscilando bastante. Porém, o Corinthians tem a obrigação de vencer hoje, porque caso consiga
alguma derrota ou empate pode acabar se complicando, pode acabar embolando ainda mais a classificação do grupo E. E vale ressaltar que a equipe do Deportivo Cali é a penúltima colocada do campeonato colombiano. Ou seja, se o time do Corinthians estiver em um bom dia hoje, poderá conseguir a vitória tranquilamente. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Falando propriamente a minha opinião sobre esse duelo, né? Claro que o Corinthians vem oscilando ainda nesse início de trabalho do Vitor Pereira, que faz um rodízio aí, como é de sua cultura, né? Depender do adversário que ele enfrenta, ele muda a escalação, muda o esquema tático, muda a forma do Corinthians jogar, mas eu vejo, assim, é difícil jogar contra o Deportivo Cali na Colômbia. Em questão de elencos, acredito que o Deportivo Cali vai usar o fator casa, o fator torcida para tentar dificultar a vida do Corinthians jogando em solo colombiano, mas eu vejo que se o Corinthians jogar igual jogou a última partida contra o Boca Juniors, um time de muita intensidade, um time de muita aplicação tática e que conseguiu uma grande vitória contra o Boca Juniors, o Corinthians tem tudo para vencer essa partida e encaminhar sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Bom, e vamos agora falar de outro time brasileiro que entra em campo nessa noite, né? Que é o Tajeres enfrentando a equipe do Flamengo. Gabriel, na sua opinião, o que podemos esperar da equipe do Flamengo enfrentando a equipe argentina do Tajeres? Gabriel, só passar uma informação aqui que não é Libertadores, mas é aqui na América, né? Teremos hoje a final da Conca Champions, que vai ser entre Seattle Sounders e Pumas do México. O primeiro jogo foi no México, terminou 2-2, e agora a equipe do Seattle, que tem o Lodeiro, né, jogador do Corinthians como grande craque da equipe, se joga em casa para ser o primeiro americano a disputar o Mundial de Clubes. Será que vai acontecer, né? Precisa aí de uma vitória simples. O jogo acontece hoje às 11 horas, né? Então vamos ficar de olho. Sounders, né? Seria muito legal ver a participação de um time norte-americano no Mundial de Clubes. Seria diferente, né? Legal. Pois é. Então, agora voltando aqui ao assunto, o Flamengo realmente hoje joga para ganhar, para se classificar. Apesar de tudo, é um jogo muito complicado para o Flamengo, porque pega um time que está jogando bem, o Talleres vem de boas vitórias no Campeonato Argentino, venceu o River Plate, por exemplo, jogando em casa, vem de vitória sobre o Sport Cristal pela Libertadores também, jogando em casa. O seu treinador, o português, só esqueci o nome dele, do treinador, Paulo mas Souza. tá... Não, do Talleres, que é um treinador Talleres. português também. Acho que, se não me engano, é aquele cara que treinou o time do Del Valle, se eu não me engano. Eu acho que é ele, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. É o Caixinha, acho que é Pedro Caixinha, não é isso? É Pedro Caixinha. Ah, ele sim, mesmo. Sim, isso. Então, ele assumiu recentemente, a equipe realmente andou dando umas trupicadas, mas conseguiu alguns bons resultados, principalmente essa vitória do River Plate e essa vitória contra a equipe do Sport Cristal. É bem verdade que a equipe vem de uma derrota por 3-0 no Campeonato Argentino contra o Tucumã, num jogo onde a equipe poupou a maioria dos seus jogadores, e pega o Flamengo hoje, o Flamengo que também poupou seus jogadores no final de semana, contra a equipe do Alto do Piauí, né, quando venceu por 2-1 na Copa do Brasil. Então vem com o time descansado, com o seu time titular, o que tem de melhor, né? Vai ser a primeira vez que veremos aí o Pablo jogar junto com o Davi Luiz na zaga. Tô curioso para saber como é que vai ser isso, porque o Pablo já demonstrou ser um zagueiro de altíssima qualidade, uma contratação que o Flamengo acertou em peso, e o Davi Luiz também é um cara importante para a equipe do Flamengo, e teremos hoje aí ele, o Pablo e o Felipe Luiz na defesa rubro-negra, né, jogando na zaga. Tô curioso para saber como é que vai ser isso, se vai dar uma ajeitada nesse esquema defensivo, porque o Flamengo é um time meio desproporcional, né? No ataque vai muito bem, sempre cria oportunidade com o Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, isso já e Bruno Henrique, né? Isso aí já é de lei. Mas a defesa sofre muito. Vamos saber se o Flamengo vai sofrer de novo hoje. Vai jogar com quem tem de melhor na sua zaga, né? Então acho que o Flamengo tem tudo, mesmo assim, jogando fora de casa. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para esta partida. A torcida do Talleres vai lotar o estádio Mário Kempes, que é um estádio grande, né? Um estádio bonito. Mas mesmo assim, acho que o Flamengo tem tudo para sair de lá da Argentina com pelo menos um pontinho. Mas mesmo assim, acho que o Flamengo é favorito, tem uma equipe melhor e tem tudo para sair com a vitória lá da Argentina. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. E agora eu passo a bola para você, Daniel Godoy. Fique à vontade para fazer a sua análise da equipe do Flamengo. Olha, a equipe do Talleres é igual do Ceará. É que assim, não está bem no campeonato nacional, mas consegue fazer uma boa competição na competição internacional, que no caso do Talleres é a Libertadores. Venceu na última semana o Sporting Cristal pelo placar de 1-0, e na primeira rodada também venceu a Universidade Católica e perdeu para o Flamengo, né? Enfim, porque o Talleres é o lanterna do Campeonato Argentino, mas assim, a torcida hoje vai lutar, não vai ser fácil para o Flamengo. Jogar em solo argentino nunca é fácil para os times brasileiros, porque os caras cantam o tempo todo. É só vocês verem
o show que a torcida do Talheres fez no Maracanã, tá? Mesmo perdendo de 3-1, a torcida lotou Isso é todo o seu verdade. espaço, enfim, cantaram durante a saída, ou seja, a torcida do Talheres, assim como a torcida do Boca, do River, também é fantástica. Agora, mesmo assim, a equipe do Flamengo é absolutamente favorita para esse jogo, tem um elenco melhor, vive em um bom momento também na Libertadores, com 9 pontos, só que também é uma equipe que acaba é muito desequilibrada. É um time que consegue criar jogadas, é um time que faz seus gols, mas na defesa ainda consegue sofrer muito. O Davi Luiz ainda não mostrou que veio desde o ano passado. O Fabrício Bruno estava rendendo, está machucado. Léo Pereira já mostrou que não dá mais para jogar no Flamengo. O Ilharão como zagueiro também não rende. Agora, apesar de todas as dificuldades, eu acredito que o Flamengo vence o Talheres sem dificuldade nenhuma. E o Pedro Caixinha vai virar Pedro Caixinha. Mais Essa foi uma boa. grande piada do nosso comentarista Essa foi Daniel inesperada. Godoy. Essa foi Eu inesperada. achei que, O eu achei engraçado que é ia vir um que... negócio com Talheres, alguma coisa. E o achei engraçado é que ele já garfo. agilizou tudo Ah, aí tá velho onde já, ele pô. tá na casa dele, né? Já pega a caixinha assim, né? Ele já vai com as piadas prontas aqui na cabeça. Mas enfim, temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport nesse momento. Você quebra o apresentador, meu, pelo amor de Deus. Miguel Santos, realmente, Gabriel Santos, desejamos ao Paulinho uma pronta recuperação, pois é uma excelente pessoa e um grande jogador do futebol brasileiro. Exatamente, é o Paulinho, né, que teve uma lesão aí no ligamento cruzado e vai ficar aí pelo menos 8 meses fora do Corinthians. Miguel Santos, destaco hoje esse grande clássico do futebol sul-americano, Olímpia e Penharol, exatamente, um grande jogo aí, né, pela Copa Libertadores aí, o Olímpia enfrentando a equipe do Penharol. Temos o Miguel Santos também, Mário Kempis, grande jogador e artilheiro da Copa do Mundo de 1978 e campeão com a seleção argentina, na qual a base era o time do... Deve ser o time do River Plate. É, o time do River Plate. É porque aqui pra gente, no GC, não aparece a frase toda. Então eu peço perdão, Miguel Santos, se eu não conseguir ler o seu comentário por completo. Bom, mas agradeço a todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport, quem tem interagido conosco. E desde já eu falo, se você tem alguma dúvida aí dos assuntos que a gente aborda aqui no nosso Connect Sport, fique à vontade para interagir conosco, para fazer sua pergunta, que eu, junto com a minha equipe de comentaristas, estamos à disposição de vocês para a gente fazer um bate-papo legal, porque o nosso Connect Sport é assim, né? Eu, junto com a minha equipe de jornalistas e comentaristas, procuramos fazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E não se esqueça de se inscrever e nos seguir nas redes sociais, né, em todas as plataformas aí, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem atenados ao Connect Sport e toda a programação da Connect Brasil TV SP por aí. Temos o programa de prosa com Marciano Falcão, né, um talk show com o qual ele traz pessoas, gente com a gente para fazer um bate-papo legal aí da cidade, da região oeste, políticos, pessoas da segurança pública, e pessoas aqui, personalidades do nosso município, para ter um grande bate-papo, além do Jornal Tribuna do Oeste, né, que mantém vocês bem informados de toda a região oeste aí, com a informação de qualidade e de credibilidade para todos vocês que nos acompanham. Por isso, fiquem ligados à programação da Connect Brasil TV SP. Bom, e eu já deixo aqui uma análise aí, antes de passar o recado aí, né, a análise sobre a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Tadieres. Vejo o Flamengo como pleno favorito. Vejo aí que o Paulo Souza agora está tendo uma evolução tática frente à equipe do Flamengo. Tá certo que algumas peças ainda precisam se encaixar para o Flamengo ter um futebol ideal aí para ao longo da temporada de 2022, mas vejo aí um Flamengo no caminho certo. E acredito que pelo elenco que o Flamengo tem e pelo fato do Tadieres vir de derrota, acredito que o Flamengo vai estar como pleno favorito, com força máxima. O Flamengo tem tudo aí para conquistar mais uma vitória aí e dar sequência à sua boa campanha dentro da Copa Libertadores 2022. Agora eu tenho um recado para você, né? Você que está iniciando aí na sua profissão, você que é dentista, que é advogado, que é psicólogo ou até corretor de imóveis, está procurando um local ideal aí na região de Carapicuíba para ter o seu negócio, eu apresento a vocês o Edifício Connect. Aqui no prédio da Connect Brasil TV SP, tá passando aí as imagens para você, um lindo prédio aqui, tem a estrutura aí dos nossos estúdios e também tem aí salas comerciais, né? Grandes salas aí com excelente espaço para você exercer a sua função. Gostou, se interessou aí por um preço acessível? Entre em contato aí com o telefone que vai estar aparecendo aí no nosso GC,
que é o 11 99684 0746. Você será direcionado ao WhatsApp do proprietário do prédio, Adilson, para tratar melhores informações aí sobre as salas comerciais. E tá aí, ó, o melhor preço e confira aí os valores das nossas salas comerciais. Entre em contato aí no telefone 11 99684 0746. Você será direcionado ao WhatsApp do proprietário para você ter mais informações sobre as salas comerciais aí do Edifício Connect. Portanto, fica a dica, você quer um espaço de qualidade para exercer a sua profissão por um preço acessível, vem para o Edifício Connect. Bom, agora vamos falar aí, né? Entramos na Sul-Americana, né? Hoje temos aí mais 2 times brasileiros entrando em campo no dia de hoje, né? E o primeiro que vamos falar é do Fluminense, que enfrenta a equipe do Júnior de Barranquilha. Gabriel, na sua opinião, o que podemos esperar da equipe do Fluminense enfrentando o Júnior Barranquilha, né? Lembrando que o Fluminense agora vem num momento de oscilação ao longo dessa temporada, teve a troca do comando técnico, saída do Abel Braga e agora o Fernando Diniz assumindo a equipe carioca. Acho que hoje, inclusive, é a estreia do Diniz, né, sob o comando Sim. da equipe do Fluminense. Cara, o Fluminense precisa vencer esse jogo. Desculpa. É um jogo importantíssimo. Se perder, estará eliminado, né? Porque o Júnior abriria 6 pontos para o Fluminense de vantagem. Então, realmente, o Fluminense é um jogo de vida ou morte para a equipe do Fluminense hoje. É o famoso jogo de 6 pontos. Se ganhar, volta a briga. E se perder, já dá adeus. Então, realmente, é um jogo que o Fluminense precisa ganhar. Lembrando que até agora foram 6.500 ingressos vendidos. Realmente a torcida do Fluminense parece que abandonou a equipe, né, desde da final do Carioca, não enche mais o Maracanã, não consegue botar mais gente no Maracanã, e é uma pena, porque o Fluminense nesse momento precisa do apoio do seu torcedor, e o Fluminense tem torcida para colocar pelo menos 30 mil pessoas no Maracanã tranquilamente, então realmente é uma pena que isso esteja acontecendo, mas acho que o Fluminense mesmo assim é o favorito para a partida de hoje, tem uma equipe, não digo melhor, mas como tem o fator casa, uma equipe bastante equilibrada com o Júnior de Barranquilha, que atualmente é o 4º colocado no campeonato colombiano. O Fluminense tem tudo para conquistar essa vitória, mas é aquela coisa que a gente ficou falando inclusive sobre a equipe do Cuiabá, a equipe do Ceará também. O Fluminense tem que saber se vai ter time para poder conciliar a Sul-Americana e o Brasileirão. Se você for ver, a equipe já começou a oscilar no Brasileirão, são 2 derrotas em sequência para Internacional e Curitiba, então realmente talvez não seria uma coisa muito ruim a equipe ser eliminada na Sul-Americana, pois poderia focar no Brasileirão e na Copa do Brasil também, onde o Fluminense enfrenta o Vila Nova na semana que vem, né? Então realmente é um jogo difícil, é um jogo complicado, mas acho que o Fluminense tem sim condições de sair vencedor hoje do Maracanã e com quem sabe voltar aí a disputar essa vaga na próxima fase da Sul-Americana. O Júnior, que tem um time que também é um time bastante interessante, um time muito rápido, né? Aquele vigor físico colombiano também forte. Acho que a equipe também vai dar trabalho ao Fluminense, mas acho que o Fluminense consegue sair com essa vitória hoje. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora o espaço do nosso Connect Sport é seu, Daniel. Fique à vontade para dar a sua opinião sobre essa partida do Fluminense enfrentando a equipe do Júnior Barranquilla. Assim, se fosse há um mês atrás, eu falaria que o Fluminense conseguiria essa vitória tranquilamente. Mas, assim, depois do Campeonato Carioca, o time do Fluminense está descendo ladeira abaixo. O time vem jogando muito mal. Perdeu para o próprio Júnior Barranquilla por 3-0 na Copa Sul-Americana. Na semana passada, empatou em 0-0 com o União Santa Fé. E o goleiro Fábio ainda fez boas defesas. E o Júnior Barranquilla é uma equipe complicada de jogar, é um time chato. Tem o Borja, que por mais que ele não tenha ido tão bem no Palmeiras, também não foi tão bem no Grêmio. Quando é no futebol colombiano, ele sabe jogar bola. A equipe do Júnior Barranquilla, como eu já frisei, é a 4ª colocada do campeonato colombiano. E a torcida do Fluminense teve apenas 6.500 ingressos vendidos. Então, assim, falta o apoio do torcedor também, né? Que tudo bem, que não precisa colocar 50, 60 mil pessoas porque o time tá bem. Só que, sei lá, eu acho que dá pra pelo menos colocar umas 20, 30 mil. Teve alguns jogos do Fluminense que eu assisti uma vez, que quando eu vi pela primeira vez, eu achei até que os portões estavam fechados. Então, eu acho que o jogo hoje vai ser equilibrado. Talvez o Fluminense tenha uma chance de vencer, porque acho que por causa do fator casa, mas vai ser bastante difícil para o Fluminense, né? E se o Fluminense não conseguir um resultado positivo hoje, vai dar praticamente adeus à Copa Sul-Americana. Então, assim, por mais que eu acho que o Júnior Barranquilla talvez esteja um momento melhor, acho que o Fluminense tem condições de conseguir a vitória.
É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E agora vamos falar de outro time brasileiro que entra em campo nessa noite pela Copa Sul-Americana, né? O Atlético Goianiense, que tem tido um bom comando aí técnico do Humberto Louser, tem montado aí um bom time aí nessa temporada de 2022, enfrenta a equipe do Defensa e Justiça. Gostaria de saber, Gabriel, na sua opinião, o que podemos esperar para essa partida? É um jogo difícil para o Atlético Goianiense, a equipe que realmente conseguiu até vencer o Defensa e Justiça jogando fora de casa pelo placar de 1-0. Tem um jogo dificílimo hoje em casa e volto a repetir, o Atlético Goianiense entra também naquela mesma situação de tanto outros clubes que disputam 2 torneios paralelamente. A equipe do Atlético Goianiense no Brasileirão está em 17º colocado e na Sul-Americana é líder. Então até onde vale a pena a equipe focar na Sul-Americana e esquecer o Brasileirão, onde no final pode acabar correndo atrás aí de um possível rebaixamento. Então realmente acho que o Atlético Goianiense tem que sim que aproveitar a Sul-Americana, é uma competição importante, é uma competição que dá visibilidade, sem dúvida alguma. Inclusive a equipe tem condições de se classificar, é o primeiro colocado do grupo com 6 pontos, né? E se vencer pode até abrir 6 pontos para o Defensa e Justiça e praticamente eliminar a equipe. É bem verdade que tem um jogo contra o LDU ainda que vai ser um jogo bastante complicado, porque jogar na altitude de Quito é difícil. O LDU vai vir mordido também, porque perdeu por 4-0 para o Atlético Goianiense, né, no jogo de ida. Então acho que o Atlético Goianiense, se vencer hoje, briga sim pela classificação, mas acho que vai ser difícil classificar, até por conta desses outros fatores aí, que é jogar contra o LDU, tem outro jogo também difícil contra o Antofagasta. Então acho que hoje vai ser um jogo difícil, mas acho que sim que o Atlético Goianiense tem condições de sair com a vitória. Lembrando que o Defensa e Justiça é um clube novo também na Argentina, né, que está começando agora, né, a aparecer mais no cenário argentino, mas ano passado chegou até as oitavas da Libertadores, sendo eliminado pelo Flamengo, já eliminou São Paulo da Sul-Americana. Então o time foi eliminado pelo Botafogo também de uma Sul-Americana. É um time muito chato de se jogar contra. Se não me engano, acho que o BKSS está lá até agora também, né? O treinador foi campeão até da Recopa Sul-Americana, né? Exatamente, sobre o Palmeiras, né, ano passado. Ganhou a Sul-Americana, então é um time muito difícil de se jogar contra e é um time que vai dar trabalho hoje, mas o Atlético Goianiense tem sim condições de vencer. Não digo que é o favorito, mas tem sim condições de sair com a vitória, até porque venceu o Defensa e Justiça jogando fora de casa no jogo de ida. E quem fez um grande trabalho lá, Gabriel, já que você frisou, além do BKSS, quem conquistou o título da Sul-Americana era o Hernan Crespo, né? Antes de ir pro São Paulo, fez um grande trabalho lá no Defensa e Justiça. Agora, Daniel, gostaria de saber a sua análise aí, nos dê o seu ponto de vista aí, a sua opinião dessa partida do Atlético Goianiense, que enfrenta a equipe argentina do Defensa e Justiça. Olha, vai ser um jogo bastante complicado para o Atlético Goianiense. A equipe do Defensa e Justiça é uma equipe que acaba incomodando as equipes brasileiras, né? É uma equipe que também vem bem no campeonato argentino, se não me engano, está na 4ª posição. E o Atlético Goianiense perdeu o último jogo para o Antofagasta por 1-0, se eu não me engano. 2-1. Aliás, deixa eu ver. Isso aí. Perdeu por Antofagasta por 2-1, lá no estádio Bicentenário Regional. E é o líder do grupo F com 6 pontos. Então, assim, caso o Defensa e Justiça consiga uma vitória hoje, embola tudo. Porque o Atlético Goianiense tem 6 pontos, a LDU pode perder para o Antofagasta, ela que tem 6. Então, assim, hoje todos os times podem acabar ficando empatados, né? Aí, os próximos 2 jogos restantes serão bastante decisivos. Agora, eu acho que o Atlético Goianiense tem um bom time, sim. Tem condições de vencer o Defensa e Justiça, tem condições de se classificar. Tem o Jorginho, que vem uma boa fase. Tem também o Marlon Freitas. Tem também o Wellington Rato. Tem também o Dudu. Tem o Pereira, enfim, né? Eu acho que o Atlético Goianiense é o favorito para conseguir a vitória no jogo de hoje. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né, detalhando aí as partidas dessa noite, né, tanto pela Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana, né, e pode ter certeza que no Connect Sport de amanhã a gente vai falar sobre essas partidas dos times brasileiros que entrarão em campo hoje pelas competições internacionais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, e nesse momento temos recado de quem prestigia o nosso Connect Sport. Miguel Santos, verdade, hoje o adversário será a torcida pacífica do Tajeres. Tá aí o Miguel Santos deixando seu comentário no nosso programa. Temos também o José Alberto Santos, desculpa. Oi, galera, ótima transmissão. Muito obrigado, José Alberto, por acompanhar o nosso programa. Um abraço. Temos também o Miguel Santos, Fluminense 1, Júnior Barranquilla 2. E a torcida nunca vai. Aí dando continuidade aí no seu comentário. Tá aí o Miguel Santos dando a sua colocação aí. Será, né?
pela fase do Fluminense eu não duvido não, vai ter uma partida difícil contra o Júnior Barranquilla, pode aí esse placar dele ser concretizado hoje, né? Por ser estreia de técnico também, talvez isso possa até motivar os jogadores do Fluminense, quem sabe trazer uma vitória, né? Sempre tem aquela coisa toda, né? É isso aí, temos mais comentários aí, produção? Miguel Sanches aí dando seu palpite sobre o Atlético Goianiense, né? Na opinião dele, o Atlético Goianiense vence o Defensa e Justiça pelo placar de 2-0. E ele diz, pois tem um time compacto e rápido. Exatamente, Miguel Sanches, isso é o que a gente falou aqui, né? O grande trabalho do Humberto Louser aí, frente a esse time do Atlético Goianiense, é um time que tem um padrão tático muito bem definido, um conjunto de jogo já definido e pode aí estar fazendo uma grande campanha dentro da Sul-Americana e pode aí vencer essa noite a equipe do Defensa e Justiça. Bom, falamos agora dos adversários brasileiros em solo sul-americano e agora vamos para o futebol internacional, né? Ontem tivemos um grande jogo aí pela Champions League, né? O Villarreal aí dando trabalho para a equipe do Liverpool, né? O Liverpool vencendo no segundo tempo ali pelo placar de 3-2. E quem traz informações dessa partida e ainda mais do futebol internacional por completo é o nosso correspondente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos do Connect Sports. O Henry aqui de Aveiro, Portugal, trazendo as notícias para vocês do futebol europeu. Vamos começar a falar do grande jogo que tivemos ontem, né, na Espanha. O Villarreal fez o que poucos imaginavam na primeira etapa, né? Logo aos 3 minutos com Boulaye Dia, né, abriu o placar e fez o segundo aos 41 com o Coquelin. Todo mundo achou aí que poderia ter uma surpresa, né, quando acabou o primeiro tempo. Um jogo muito mal do Liverpool na primeira etapa. Porém, a segunda etapa brilhou a estrela do Klopp, né? Klopp que 3 finais em 5 anos de Liverpool, né? O Klopp lançou o colombiano Luis Dias no lugar do português Diogo Jota, que entrou muito bem no jogo, mudou o patamar do jogo, entrou aberto pela esquerda, fazendo um salseiro mesmo na vida do lateral direito do Villarreal, né? E abriu o leque de oportunidades do time inglês. Entretanto, aos 62, né, diminuiu com o Fabinho, e aos 67, ele mesmo, Luis Dias, o grande nome do jogo, empatou. Aos 74, o Mané fez o terceiro e garantiu a vitória do Liverpool, né? Então, a minha análise é porque, se bobear, o português Diogo Jota não volta mais tão cedo para a equipe, porque o que jogou de bola Luis Dias ontem não foi brincadeira. Então, outra coisa também, o guarda-redes do Villarreal, o goleiro do Villarreal, né? Muito mal no jogo, um defensor que o Villarreal não merecia ter um goleiro, o argentino deles, porque o Villarreal, talvez o primeiro gol do Fabinho foi uma falha grotesca, né? E poderia ter segurado o jogo, até a gente não saberia como iria prosseguir. Mas, entretanto, fica meu ponto negativo para o goleiro do Villarreal e o ponto positivo pro Luis Dias, que entrou muito bem no jogo, entrou bagunçando mesmo a defesa do Villarreal. Vamos falar também do mercado da bola, né? O jornal Gazeta dello Sport, está cravando que Dybala vai trocar a Juventus pela Inter, né? Então, na próxima temporada, segundo o jornal Gazeta dello Sport, Dybala vai ser jogador da Internazionale, né? Vai trocar de clube na Itália. E hoje teremos um grande jogo, né? Todo mundo está esperando esse jogo, que é o Real e o City na Espanha, né? Em Santiago Bernabéu, promete, o estádio está lotado, vai ser um jogo muito bom de se ver, e hoje também teremos um grande jogo lá na Espanha. É isso aí, meus amigos, até amanhã, obrigado a todos e um ótimo programa, fiquem bem. É isso aí, muito obrigado pela reportagem aí, o nosso correspondente diretamente de Portugal, Henry James, aí nos detalhando e trazendo informações da partida de ontem da Champions League e também trazendo informações do mercado da bola e da partida que teremos hoje entre Real Madrid enfrentando a equipe do Manchester City. Mas já vamos entrar aí no debate, né, da grande partida que tivemos ontem no El Madrigal na Espanha, um primeiro tempo Villarreal aí completamente ofensivo, oferecendo perigo, marcando 2 gols aí, dificultando a vida do Liverpool, e já no segundo tempo aí com a substituição, a entrada do Luis Dias, o Liverpool teve uma nova dinâmica nesse segundo tempo, conseguiu aí reverter esse resultado e garantir sua classificação para a final da Champions League. Gostaria de saber, Gabriel, a sua análise aí sobre essa grande partida que tivemos ontem.
Se o jogo tivesse 45 minutos, o Villarreal teria se classificado, né? Essa que é a verdade, mas infelizmente o jogo tem 90 minutos. O Villarreal realmente, no primeiro tempo, massacrou o Liverpool, teve várias chances de gols. Teve inclusive um lance polêmico, né? Onde muitos disseram que foi pênalti do Alisson em cima do Lo Celso. Eu achei que não foi, eu achei que foi um choque de jogo. No lance seguinte, saiu o gol do Villarreal, o segundo gol. Foi para o intervalo animado, a equipe do Villarreal realmente, né, jogando bem. Tinha conseguido empatar, né, o confronto em 2-2, mas aí no segundo tempo, como bem nosso repórter falou, o Luiz Dias entrou e acabou com o jogo, e o goleiro Rulli também acabou com o jogo também, só que pro lado negativo pro Villarreal, porque falhou grotescamente realmente no primeiro gol, toma um gol embaixo das pernas, no chute do Fabinho, que a bola vai no meio do gol. É verdade que foi um chute forte, mas não foi lá essas coisas, poderia ter defendido até com uma certa tranquilidade o goleiro Rulli, mas aí então o Fabinho acabou marcando o primeiro gol, e aí esse gol acabou dando pane geral na equipe do Villarreal, né? Depois tivemos o empate do Luiz Dias, uma bela cabeçada, e no final, aí mais uma falha, na minha opinião, grotesca do goleiro, quando ele vai até quase o meio de campo no lance, que eu acho que não deveria nem ter saído do gol, e o Mané consegue driblar ele, dribla também o zagueiro e consegue fazer um belo gol. Liverpool tá na final, merecidamente, atualmente, como a gente já vinha falando já, é o melhor time do mundo, vem jogando demais e conquista mais uma final. É bem verdade que deu uma sortezinha no sorteio, pegou a Inter de Milão, né, depois pegou aí a equipe do Benfica e agora pegou o Villarreal, mas não tem nada a ver com isso, né? Futebol é isso, por exemplo, você tiver o Real Madrid que pegou o PSG nas oitavas, o Chelsea nas quartas e o Manchester City na semi, não deu a mesma sorte. Mas é isso, futebol é isso, o Liverpool tá na final, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Acho que o Liverpool, com quem for a final, tem um leve favoritismo, porque é um time que vem jogando muito bem, e tá jogando muito bem, e tá merecendo todos os elogios que vem sendo, né, vem sendo feito aí por todos. Isso é o grande trabalho do técnico Jürgen Klopp frente à equipe dos Reds do Liverpool, e também dá os parabéns também ao técnico Unai Emery, né, que tem feito um grande trabalho sobre essa equipe do Submarina Maré do Villarreal. Daniel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa partida que tivemos ontem, a grande vitória do Liverpool jogando no El Madrigal contra a equipe do Villarreal. Daniel? Parece que temos problema, né? Agora sim. Pode falar, deu uma travadinha. E o Mané, que de Mané não tem nada. Uma oscilação ali na internet do nosso comentarista. Não, calma. Ai, pô. Bom, eu achei o seguinte, né, mano? É que o primeiro tempo do Villarreal foi só pra dar um susto, entendeu? Do torcedor do Liverpool, porque passar com tranquilidade não tem graça, né? Mas aí, assim, chegou no segundo tempo, a equipe do Liverpool simplesmente massacrou, né? O Luiz Dias, que jogador, entrou, mudou o jogo, tá? Mudou o jogo simplesmente. Que partida fez o Luiz Dias? Pra mim, o goleiro do Rulli falhou nos 3 gols. O primeiro, a bola passou debaixo das pernas do chute do Fabinho. Enfim, o Fabinho pegou até mal na bola. No segundo gol, do Luiz Dias, a bola foi em cima dele. Mas imagina se o Alisson toma... mano, eu achei que foi pra assim, mano. Pô, imagina se fosse o Alisson tomar um gol desse na Copa do Mundo. O pessoal ia descer o cacete dele. E o outro foi, cara, com tudo que não dá, mano. O cara acha que é meio de campo, que é volante. O cara foi até no meio de campo. Pra que ele ia sair do gol daquele jeito? Tudo bem se ele, sei lá, ficasse perto da área, assim, na grande área, mas precisava ir até o meio de campo pra tomar a bola, pô. Tinha um monte de defensor do Villarreal ainda lá, então, assim, desnecessário, né? E o Mané, que foi Mané com o time do Liverpool. Não tem nada. Não, com o time do Villarreal, né? Que foi Mané com o time do Villarreal. Eliminou eles, né? Aí, depois, a equipe do Villarreal ficou sem eliminação. Eu também quero parabenizar a torcida do Villa por ter aplaudido o time, né? Enfim, por mais que foi chato a maneira que o Villarreal foi eliminado, tomando virada, a equipe do Liverpool é melhor mesmo. Na minha opinião, é a melhor equipe do mundo. E independentemente do adversário, seja Manchester City ou Real Madrid, o Liverpool terá um leve favoritismo. É isso aí, a análise do nosso comentarista, Daniel Godoy. Temos recados, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport nesse momento, no nosso programa aqui, tendo espaço aí de quem nos prestigia o nosso Connect Sport. Renato Sanches, Liverpool tem time e Klopp. Exatamente, Renato Sanches. É o que a gente tanto tem falado aqui desde o início do nosso Connect Sport sobre a equipe do Liverpool. Vamos continuar falando, né? Klopp aí, vamos falar até 2026 aí, pelo menos. Que ele renovou o contrato. Ele renovou o contrato dele, né?
E aí o Jürgen Klopp aí fazendo um grande trabalho frente à equipe do Liverpool. Temos mais recados aí. O Miguel Sanches, verdade, Renato Sanches. E tem o Mané, cara simples e decisivo. Exatamente, né? É um diferencial dessa equipe do Liverpool. Miguel Sanches, o colombiano é um excelente jogador. Deixa eu ver. Temos mais recados aí, produção. Tá aí o Miguel Sanches aí fazendo o seu comentário. O Daniel, pode falar. Só um dado aqui. Se eu não me engano, o Mané, ele tem 5 gols nos últimos 3 jogos. Exatamente, uma grande média. E lembrando também mais uma informação aí, né? Algo bacana aí por parte do técnico Jürgen Klopp, né? Nessa renovação aí do seu contrato com a equipe do Liverpool, ele absteu, né? Ele abriu mão de ter um aumento salarial dele, mas também exigiu para o Liverpool que tivesse um aumento salarial da sua comissão técnica, né? Mostrando ali também que não é só um grande técnico, mas também um cara humano aí, tendo uma grande atitude. É um cara sensacional, o Jürgen Klopp, um cara que como jogador era horrível como jogador, né? Jogador que teve passagens apenas pelo mais, né? Se eu não me engano, jogou a carreira toda. Mas quando virou treinador, impressionante como esse cara evoluiu, né? Desde o tempo de Borussia e agora no Liverpool. Tá fazendo história e é um cara que realmente, acho que se ficar no Liverpool talvez mais 5, 6 anos e continuar conquistando títulos, vai ser comparado aí a Alex Ferguson e outros caras aí, Guardiola, outros caras enormes do mundo do futebol. Exatamente. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha opinião, né, do que eu observei sobre essa partida do Villarreal enfrentando a equipe do Liverpool. Mais uma vez eu parabenizo ao técnico Unai Emery pelo trabalho que tem feito sob o comando do Submarino Amarelo, né, do Villarreal. É um time que não tem um elenco como a equipe do Liverpool, mas tem um conjunto de jogo bem definido. É um time que sabe jogar com as linhas bem compactadas, defensivo, meio campo e ataque. Num primeiro tempo contra o Liverpool ofereceu muito perigo, foi um time muito intenso, apostou ali no dinamismo do meio de campo, Lo Celso também, né? O Coquelin também ali aparecendo muitas das vezes sendo um apoio ali dentro da área da equipe do Liverpool. Foi assim que ele fez aquele gol de cabeça, né? Fazendo o segundo gol, né? E tendo um time de intensidade, principalmente no primeiro tempo. Mas agora a parte positiva da equipe do Liverpool, e o que eu enxergo, o Luiz Dias não é só um jogador espetacular dentro de campo, mas é um jogador que essa contratação, ele abriu um leque de opções táticas para essa equipe do Liverpool, né? Ele tem um jogador que varia, que pode jogar no meio de campo, que pode jogar ali nas pontas, pode jogar de centroavante, dá um dinamismo a mais para a equipe do Liverpool, entrou no lugar do Diogo Jota e fez um salseiro na equipe do Villarreal, né? Da defesa da equipe espanhola. A equipe do Villarreal voltou muito apática, o Liverpool voltou com um time de intensidade e prevaleceu aí o elenco, né? O Villarreal tendo o Liverpool, melhor dizendo, tendo um grande elenco com opções melhores, conseguiu fazer aí os 3 gols e garantiu uma grande vitória. É certo que o goleiro Rulli, né, falhou aí em pelo menos 2 gols, mas aí o Liverpool conquista uma vitória importante e chega à final da Champions League com méritos. Agora vamos falar aí da outra semifinal, né, que teremos hoje, né? O Real Madrid precisa vencer a equipe do Manchester City se quiser disputar aí mais uma final de Champions League. E por parte da equipe inglesa, a equipe inglesa aí venceu a primeira partida pelo placar de 4-3. Tem uma leve vantagem aí para esse jogo de volta, jogando no Santiago Bernabéu. Gabriel, na sua análise, o que podemos esperar nessa partida de hoje? Olha, rapaz, acho que é um dos jogos que eu mais estou em dúvida nos últimos tempos aí, porque realmente eu não sei o que vai acontecer. Por lado tem o Manchester City, que tem um time muito bom, talvez o segundo melhor time do mundo hoje, atrás do Liverpool, né? Um time que também já tem um padrão definido há muito tempo, um time que joga junto há bastante tempo, que tem um treinador, um dos maiores da história, mas em compensação, do outro lado tem o Real Madrid, que tem nada mais nada menos do que 13 títulos de Champions League, que tem o melhor centroavante do mundo, que é Karim Benzema, que tem Vinícius Júnior, que também hoje, na minha opinião, é top 10 do mundo, tá jogando demais. Então, tem toda a mística envolvendo o Santiago Bernabéu e tudo mais, né? O próprio Benzema, na entrevista pós-jogo da semana passada, ele disse que tem que acontecer uma noite mágica hoje no Bernabéu, e que se acontecer o Real Madrid se classifica. É bem verdade também que o Manchester City tem a vantagem do empate, tem um time, na minha opinião, melhor, tem uma defesa melhor, acho que principalmente isso. O Real Madrid, que não sabe se vai contar com o Alaba, né, ele tá em dúvida para a partida de logo mais, e se não contar com ele, perde muito, pois fica com uma zaga ali, Nacho e Militão. Acho que não é uma zaga tão confiável assim. Já pelo lado do Manchester City tem o Ruben Dias e o Laporte, que são 2 grandes zagueiros. É bem verdade também que tem o Mendy na lateral esquerda, que é um cara que tem um vigor físico forte, o Real Madrid, que pode fazer a diferença, e o Carvajal na direita, que sofreu demais no último jogo, e vamos ver se hoje ele consegue jogar melhor.
Acho que o Real Madrid tem que reforçar essa defesa pro ano que vem. Talvez também reforçar o meio-campo. O Toni Kroos e o Modric são dois grandes jogadores, mas são jogadores que já estão chegando a uma certa idade. Isso perde, né, um pouco do seu vigor físico no jogo. É bem verdade que tem o reforço do Casemiro, que vai ser um reforço de peso para a equipe do Real Madrid. Um cara que fez muita falta pro Real Madrid no primeiro jogo. E do outro lado, o Manchester City também tem um reforço do João Cancelo, que fez muita falta também no primeiro jogo. O Vinícius Júnior fez aquele golaço, né, contra o Fernandinho. Talvez se fosse o Cancelo seria um pouco mais difícil de fazer, porque o Cancelo também é um cara que tem velocidade, é um cara que marca muito bem. Então vamos ver com essa volta o Vinícius Júnior vai ser anulado, ou mesmo assim vai conseguir jogar. Acho que vai conseguir jogar sim, porque é um craque, e craque não joga contra quem quer que seja, né? Apesar de tudo isso, acho que o Real Madrid tem sim condições de ganhar, mas hoje eu vejo um leve favoritismo para o Manchester City, pela vantagem que tem, pelo time que tem, mas talvez se não fosse o Real Madrid, se fosse o PSG, por exemplo, no lugar do Real Madrid, para mim o Manchester City estava classificado já, mas como é o Real Madrid, o maior campeão, o maior clube da história, um time que tem toda essa mística envolvendo o Bernabéu, grandes craques, acho que o Real Madrid está sim no páreo e tem totais condições de se classificar logo mais. E a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, dando o seu ponto de vista desse grande jogo que teremos aí da Champions League, né? O Real Madrid enfrentando a equipe do Manchester City. Daniel, agora o espaço do nosso programa é seu para você fazer a sua análise nesse momento. Olha, o jogo será assim, ó. Equilibrado. Enfim, né, cara? Eu não acredito. Por mais que o Manchester City tenha vencido o primeiro jogo pelo placar de 4-3, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado. É um jogo totalmente aberto. O Real Madrid contará com o apoio dessa torcida. São duas equipes com características diferentes, né? O Manchester City tem um jogo coletivo melhor, na minha opinião. Tem o De Bruyne, tem o Mahrez, tem também o Gabriel Jesus, tem o Phil Foden. E o Real Madrid depende mais do Vinícius Júnior e do Benzema. Como eu já falei outras vezes, quando eles não estão bem na partida, eles acabam não rendendo, né? Eu também jogaria como titular o Rodrigo, tá? Porque ele vem jogando muita bola no Campeonato Espanhol, pela seleção também joga bem. Ou seja, eu acho que o Rodrigo e o Vinícius Júnior estão no mesmo nível. Então, na minha opinião, eu acho que o Rodrigo merece ser titular. Porque eu acho ele, inclusive, superior ao Asensio e ao Valverde, né? Mas, sim. E o Manchester City também é o atual líder da Premier League, né, cara? Tem um jogo coletivo muito bom. O Pep Guardiola já está montando essa equipe há 6 anos. Eu acho que, caso vá para a final, merece conquistar o título, porque a SAF do Manchester City vem trabalhando duro há bastante tempo, né? Mas, sim, eu acho que o jogo está totalmente aberto, com um leve favoritismo para o Manchester City, por ter um time melhor, eu acho. Mas o Real Madrid também tem condições, porque tem jogadores decisivos como o Benzema e o Vinícius Júnior, e também estarão jogando no Santiago Bernabéu. Mas sim, por mais que o Manchester City tenha uma leve vantagem, eu acredito que é um confronto totalmente equilibrado, sem favorito. Dessa vez eu fico em cima do muro. É isso aí, a análise do nosso comentarista Cadê o muro Daniel que você ficar em Godoy. Eu tô mais um... Aqui, ó. Não inventa. Senão você cai aí, moça. Falando propriamente a minha análise, eu tô mais ou menos com vocês. Acredito que é um jogo em aberto ainda. É verdade que o City tem uma breve vantagem aí conquistada pela partida de ida, joga no Etihad Stadium, mas o Real Madrid tem por toda a mística que envolve, por ser o maior time campeão da Champions League, por tudo que envolve o Santiago Bernabéu, a camisa pesa. O Real Madrid sim pode oferecer perigo para a equipe do Manchester City, principalmente do meio de campo para frente, um time dinâmico com Toni Kroos, e principalmente por um ataque veloz ali, que é o Vinícius Júnior, que pode oferecer perigo à defesa do Manchester City. Na primeira partida eu vi o lado direito do City muito vulnerável. O Pep Guardiola tem que corrigir isso para essa partida, senão o Real Madrid vai ter vantagem em cima da defesa do Manchester City, mas vejo o Manchester City nesse momento com um time melhor, um time que tem um padrão de jogo bem definido. Acredito que se corrigir essa questão no sistema defensivo, pode ter uma solidez defensiva e neutralizar esse ataque do Real Madrid e conseguir a sua classificação.
Vejo um jogo em aberto, na minha opinião, mas vejo que o Manchester City, nesse breve momento, com essa breve vantagem que tem, entra como favorito aí para esse duelo, mas com todo respeito é um jogo em aberto e teremos um grande jogo aí nessa tarde aí, e pode ter certeza que no nosso Connect Sport amanhã vamos estar debatendo de tudo o que aconteceu nessa partida. Bom, chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport e das outras modalidades olímpicas, né? Um momento onde o nosso comentarista Gabriel Sanches vai nos detalhar aí informações excelentes aí do basquete, da NBA, NBB, do skate. Chegou o seu momento, Gabriel, com o Minuto Olímpico. Fique à vontade. Pois é, Gabriel, pois é, então estou de volta aí para o Minuto Olímpico de hoje. Vamos começar falando de skate, né? A World Skate, Federação Internacional de Skate, anunciou que o Campeonato Mundial da categoria Street Park acontecerá aqui no Rio de Janeiro, no mês de outubro, e que vale pontos aí para as Olimpíadas. Então vamos ficar de olho, muito maneiro aí ter um evento desse tamanho, desse porte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? O skate que cresceu muito no Brasil depois das Olimpíadas, já era muito grande, né? Desculpa o pessoal do skate, já era enorme, mas ficou mais enorme ainda depois das Olimpíadas, depois com as medalhas aí do Kelvin, da Fadinha, né? Da Raíssa Leal, do Pedro Barros. Então realmente muito maneiro ver que o skate cresce cada vez mais aí no cenário brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho agora de tênis, né? Ontem aconteceu aí 2 jogos pelo ATP Masters de 1000 de Madrid, né, e temos aí a vitória de Novak Djokovic, que venceu por 2-0 o francês Gaël Monfils, com parciais de 6-3 e 6-2. E olha um detalhe interessante, essa foi a 18ª vitória de Novak Djokovic em 18 jogos contra o Gaël Monfils. Nenhum jogador tem um recorde tão grande contra outro jogador quanto o Novak Djokovic tem sobre o francês Gaël Monfils. Outro jogo aí, como você já viu na tela, foi entre Andy Murray e Denis Shapovalov, e o britânico Andy Murray venceu por 2-1, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-2. Grande vitória aí do escocês, que teve uma lesão no quadril aí, que já foi número 1 do mundo, vencedor de Grand Slam, ficou mais de um ano afastado, demorou a voltar, muita gente disse que ele iria se aposentar e voltou com tudo aí, conquista essa vitória importante sobre o canadense, que é o número 16 do mundo. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de basquete, começando pelo NBB. Ontem tivemos mais 2 jogos pelo NBB, o Flamengo venceu o Paulistano pelo placar de 87-68 e se classificou, né, para a próxima fase, para as semifinais do NBB. E pelo lado lá de São Paulo, a equipe do São Paulo venceu o Bauru pelo placar de 88-71, jogando no ginásio Panela de Pressão em Bauru, e se classificou também. Abriu, fez 3-0 na série, fez a famosa varrida e está classificado para as semifinais, onde enfrenta o Franca. O Flamengo espera o vencedor da série entre Minas e Unifacisa, que no momento está 2-1 para o Minas. Agora vamos falar um pouquinho de NBA. Ontem à noite tivemos mais 2 jogos pelos playoffs, né? E tivemos 2 grandes jogos. O Boston Celtics conseguiu a reação depois de perder o primeiro jogo em casa para o Milwaukee e venceu o jogo 2 pelo placar de 109-86, jogando em casa com grande atuação de Jason Tatum e Jaylen Brown. Venceu aí bem o Boston Celtics e fez 1-1 na série, e agora vai até Milwaukee tentar recuperar aí uma vitória para poder se classificar para a próxima fase. Já a equipe do Memphis venceu o Golden State Warriors também na mesma situação que o Boston, né? Tinha perdido o primeiro jogo em casa, consegue uma vitória pelo placar de 106-101 no jogaço de bola, decidido ali nos últimos detalhes, e também empatou a série, também vai até São Francisco para tentar roubar uma vitória e poder decidir em casa. Hoje à noite teremos mais 2 jogos pela NBA, começando aí às 8h30 da noite com Miami Heat e Philadelphia 76ers. A série está 1-0 para o Miami Heat, e fechamos aí à noite às 11 horas da noite com o jogo entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. A série está 1-0 para o Phoenix Suns, que tenta aí abrir 2-0 na série jogando em casa. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã volto com muito mais informações para vocês. É isso aí. Muito obrigado pelas suas excelentes informações no Minuto Olímpico, nosso comentarista Gabriel Sanches. E com essas informações, encerramos o nosso Connect Sport de hoje, né? Começamos nosso programa um pouco atrasado aí, mas valeu a pena, compensou aí o nosso Connect Sport recheado de informação para todos vocês que nos acompanharam. E desde já eu agradeço a sua companhia no nosso programa de hoje, sua excelente participação, Gabriel Sanches. Opa, muito obrigado, Xará, tamo junto, meu amigo. Daniel também tamo junto. Quero saber qual vai ser a piadinha do Daniel, tô animado. Mas é isso, hoje o dia foi bom, acho que foi excelente. Acho que, na minha opinião, foi um dos nossos melhores programas até agora.
vendo assim, né, rapidamente, e espero que amanhã seja melhor ainda. Estamos aqui para evoluir, e amanhã tô animado que amanhã vamos falar de Manchester City, né, Real Madrid, vamos falar de jogos da Libertadores, vamos falar dos jogos que tem amanhã, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tamo é junto. isso aí, muito obrigado. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. E agradeço também ao nosso comentarista Daniel Godoy com suas excelentes análises. Não posso dizer as mesmas coisas das piadas, né? Mas muito obrigado aí também pelas piadas, nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, enfim, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por mais um programa. Valeu, Gabriel. E vamos que amanhã o programa vai estar melhor ainda, tá? É isso aí, pode ter Peço desculpa, certeza me falta disso. O piada. programa de amanhã vai ser melhor do que o de Essa hoje. olhadinha dele foi... É isso aí. Essa olhadinha dele aí, ele cerrou com grande estilo o nosso Connect Sport. Muito obrigado, meus comentaristas, pela participação de vocês Valeu. no programa de hoje. Agradeço também, em especial, a todos vocês que têm acompanhado o nosso Connect Sport, tanto pela Rede Banda Larga. Mando um abraço a todos que são os assinantes da Rede Banda Larga que acompanham o nosso Connect Sport. E também mando um abraço e agradeço a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Connect Brasil TV SP, seja no YouTube ou seja no Facebook. Muito obrigado a todos vocês que interagiram conosco, porque aqui no nosso Connect Sport, tanto eu quanto os meus comentaristas, meus jornalistas, meu correspondente, Henry James, e toda a nossa equipe aí, procuramos fazer um programa de qualidade e de credibilidade a todos vocês que nos acompanham. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês se situarem no nosso Connect Sport e a toda a programação de qualidade que vem aí na Connect Brasil TV SP. Que todos vocês tenham uma excelente tarde e amanhã estamos de volta com o nosso Connect Sport. Até mais. Tchau, tchau.